Bom dia, primeira live de setembro na quarta-feira, uma alegria imensa estar aqui. Eu amo o mês de setembro, gente, gosto mesmo. Ele traz para mim uma energia, um sentimento de renovação muito grande. E este mês de setembro, especificamente de 2021, está trazendo uma energia deliciosa, que é a vibração do número 5, que sugere justamente mudança, liberdade, desejo de coisas novas, desejo de inovação e de renovação, né? É um mês que vai nos estimular a viagens, a fazer coisas diferentes, a conhecer muitas pessoas. Como que a gente fica sabendo qual é a vibração do mês, não é? A vibração do mês a gente fica sabendo assim, a gente pega o número do mês, não é? No caso o mês 9, não é? Com o número do ano, 2021, somados 2 mais 2 mais 1, 5, 9 mais 5, 14, que se reduz para o número 5. Jope, seja muito bem-vinda. Então é assim que a gente sabe qual é a vibração do mês de setembro. Então setembro é um mês de vibração número 5, que vai nos proporcionar, gente, grandes oportunidades de mudança, né? Então quem está aí planejando viajar, tirar férias, ou mudar de casa, ou sabe aquelas coisas que você queria mudar no seu corpo, um novo corte de cabelo, aquele desejo de conhecer pessoas novas, aquele desejo de conhecer lugares novos, este mês ele está totalmente propício para isso. Tá? Vamos aproveitar o número 5 para aprender e para libertar a nossa criatividade, né? A vibração 5, que corresponde à vibração do mês de setembro, é uma vibração, gente, para a gente expandir a consciência, para a gente se permitir o novo, permitir, sabe, liberar esses nossos conceitos e fazer diferente. Porque acontece que muitas vezes na vida a gente vem fazendo as coisas sempre da mesma maneira. E na vibração do 5 a gente cansa da rotina. A gente cansa de fazer tudo igual. Então, gente, é uma hora maravilhosa para você pensar em novas estratégias, novas formas de se fazer aquilo que se faz sempre, né? O 5 não quer dizer mudar tudo na sua vida, mas às vezes de fazer as mesmas coisas num formato diferente, né? Numa estratégia diferente. É isso que o número 5 vem nos dizer. E é algo maravilhoso pra gente, tá? Então, além de estarmos, né, num mês de vibração 5, que é o mês de setembro de 2021, propondo esse tanto de mudanças, hoje especificamente, né, quarta-feira, dia 8 de setembro, nós estamos vivendo uma vibração de número mestre, é a vibração do dia 22. Esse ano, as quartas-feiras têm vindo repetindo sempre algumas vibrações, né? O 22 já aconteceu em outros meses, mas isso é muito bom, porque o 22, gente, é um número de administração. É um número muito bom voltado para os negócios, voltado também para as realizações, né? O 22, reduzindo, vai para um 4. O 4 é um número de manifestação material. O 22 é o impulso superior que nos leva a esta manifestação. Isso é muito bacana, né? Porque às vezes tem tantas coisas que a gente quer que manifeste na nossa vida, mas a gente não tem um impulso para manifestar. Então, olha que bacana, setembro, um mês de vibração 5, que promove mudanças, que promove fazer as coisas com mais criatividade, a sua mente estará mais liberada.
Hoje, quarta-feira, um dia de vibração 22, que é um número mestre, que te permite ampliar a possibilidade. Então, queridos, hoje é um dia muito, muito, muito propício a você fazer existir, fazer manifestar na sua vida as coisas, né? Principalmente nas coisas materiais. Então, aqueles planejamentos que você tem há tanto tempo que ficam engavetados, hoje é um dia que a sua mente estará mais lúcida. Talvez não consiga manifestar hoje, mas consiga criar um planejamento, um início de processo, né? Um start necessário para aqueles projetos que você está querendo tanto consigam se manifestar no plano material, certo? Essa questão da manifestação, gente, é muito interessante. Eu já disse isso aqui várias vezes, mas nunca é demais a gente entender que tudo que se manifesta tem que manifestar primeiro na mente, né? É uma lei hermética que diz que tudo é mente e mente é tudo. Tudo que acontece na sua vida externa, ela tem que acontecer primeiro na sua cabeça. Por exemplo, até para você fazer um bolo, vou fazer um bolo, vou preparar um café, não é? O café acontece primeiro na sua mente. Você lembra do café, você tem uma memória afetiva do café, você pensa onde está o pó, põe água para esquentar, garrafa, essas coisas todas. Então o café, antes de existir, aconteceu na sua mente. E assim é com os projetos da sua vida. Profissionais, pessoais, emocionais, não é? Até mesmo, por exemplo, se você quer ter um amor, que a gente está falando de coisas materiais, mas estamos falando de manifestação, né? O amor tem que existir primeiro em você. Você tem que idealizar a pessoa. Como é a pessoa que você quer atrair para a sua vida, né? Quer uma casa, ou quer mudar de casa, ou quer adquirir uma casa. Como é a casa que você quer ter? Construa isso na sua mente. Aí a sua mente vai começar a atrair situações que vão te trazer uma lucidez mental. E o mês de setembro é um mês propício, o mês inteiro propício para isso, para lucidez mental. A sua mente criativa estará muito mais criativa, estará aí se propondo a mudanças novas, né? O 5, gente, que é a vibração do mês de setembro, ele traz o inusitado, ele traz pra gente uma vibração que nos permite fazer as mesmas coisas de formas diferentes. Às vezes, o jeito que a gente está lidando com as coisas mantém as coisas estáticas, né? Então, às vezes, não precisa mudar as coisas, precisa mudar o jeito de fazer, não é? Nos relacionamentos, na sua profissão, né? Até na sua espiritualidade. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu rezo tanto e nada dá certo. Às vezes está precisando mudar o jeito de fazer isso, com uma intenção correta, com o sentimento correto, com o valor interno correto. Então, setembro, uma vibração 5 que nos permite mudança, um desejo de liberdade. Gente, uma vibração do mês 5 é uma vibração que nos pede liberdade, né? Ninguém no número 5 consegue ficar preso, se sentir preso. Então, não se prenda e também não prenda ninguém. Este é um mês para a gente abrir as portas, abrir as janelas. É um mês para você abrir as possibilidades e deixar ficar na sua vida só o que tiver que ficar. Assim como deixar ir embora aquilo que tiver que ir. Então, nesta quarta-feira de vibração de número mestre, de vibração de número 22, né? É um momento de planejamento e execução. É o momento de você aproveitar todo o potencial interno que você tem para fazer manifestar. E veja que interessante, gente. O 22, na numerologia, todos os números que têm 2 dígitos, nós somamos os dígitos e transformamos num dígito simples. Exceto os dígitos que se repetem, 11, 22, 33 ou 44.
Estes números, chamados números mestres, eles potencializam a vibração do número simples, né? Por exemplo, 22 é o 4 exponenciado. Mas a escolha de viver esse 22 na vibração do número mestre ou na vibração do 4 é minha. De acordo com a minha frequência, de acordo com a dimensão com a qual eu lido com estas situações, com os valores. Hoje eu queria falar um pouco mais sobre as dimensões, né? Na vida, a Terra é um planeta multidimensional, ou seja, nós temos aqui possibilidades infinitas de lidar com as mesmas coisas em patamares diferentes. Por exemplo, não é? As questões materiais. Dinheiro, conta, que o 4 fala disso, né? Fala do mundo material, das nossas necessidades básicas, de alimentação, de amor, de conforto, não é? 4 fala de necessidade básica. Se eu lido com isto na dimensão puramente material, não é? Eu quero ter coisas materiais e eu só busco na matéria a força que me levará para concretizar as coisas materiais. Eu vibro no 4 num plano muito denso. O 4 representa o quadrado, o limite, o alicerce. Então eu quero coisas materiais e eu lido só no plano da matéria. O plano da matéria é essa coisa agarrada que a gente está vendo, economia. Aí eu fico refém do plano material. Agora, se eu quero lidar com a matéria, gente, a garganta de manhã é uma coisa, né? Se eu quero lidar com o plano material numa outra dimensão, na dimensão, por exemplo, emocional, não é? Aí vai depender muito da emoção. Eu posso lidar com as coisas materiais com emoção. Aí eu entro na escassez, aí eu entro na ansiedade, no medo, não é? Ou então eu posso entrar no otimismo, eu posso entrar aí com alegria, com esperança. Então eu tenho que pensar em qual dimensão eu estou lidando com as questões materiais. Porque hoje é um dia 22 de vibração 4, que vai me levar a ter liberdade, uma conexão maior com as coisas materiais. Eu posso lidar também com a dimensão espiritual. O que é lidar com a matéria a partir da perspectiva da dimensão espiritual? Que é quando eu entendo, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, para quê? Em que isso vai colaborar para a evolução do meu espírito? Como as questões materiais poderão trazer mais iluminação para a minha alma? Quando eu lido com as questões materiais da perspectiva espiritual, e quanto mais eu elevo a minha perspectiva dimensional, quanto mais eu elevo o padrão pelo qual, através do qual eu lido com as questões materiais, não é? Maior o leque, maior a perspectiva, maior a visão das coisas. Por exemplo, se eu estou na rua e olho para um prédio, eu só vejo o primeiro andar. Se eu subo um pouquinho e olho para o prédio, eu tenho uma perspectiva maior. Se eu subo num prédio mais alto do que ele, eu consigo ver o prédio inteiro. Não é assim? Com os nossos problemas também. Se eu tenho um problema de ordem material, seja ele qual for, de ordem das minhas necessidades básicas, e lido com ele na mesma perspectiva, eu só enxergo aquele problema de um ponto de vista de como se ele fosse do meu tamanho. Não é? Agora, se eu elevo o meu padrão vibratório, e como que eu elevo o meu padrão vibratório trazendo mais elementos de amor, de lucidez, de uma perspectiva maior, eu paro de encarar aquele problema como se fosse a única coisa na minha vida e eu começo a olhar aquele problema de uma forma macro, de uma forma mais ampliada. Então eu tenho uma visão muito mais adequada e muito mais ampla daquele problema. Vocês compreendem isso?
E às vezes, com essa questão da visão, do ponto de vista dimensional para o qual nós olhamos as coisas, às vezes nós olhamos até abaixo do problema e de baixo tudo fica muito grande. Né? Nosso padrão vibratório, às vezes, está muito mais denso do que o próprio problema, do que a própria questão, do que a própria realidade. Então, gente, a gente precisa subir. Né? A gente vê na Bíblia várias citações em que Jesus comenta assim: e Jesus subiu no monte para orar, e Jesus subiu para Jericó. Ele sempre sobe para algum lugar. Isso é uma metáfora, é uma questão simbólica para dizer que para a gente resolver coisas, a gente precisa elevar o padrão e não descer o padrão. Um dia, essa quarta-feira que tem a vibração do 22 nos diz isso. O 22 é um número mestre que nos adequa à vibração do 4, que é a manifestação material. Então, toda e qualquer coisa no plano material que você precise resolver hoje, seja fazer seu planejamento financeiro, pagar coisa, até vai pagar uma conta, né? Vou pagar uma conta hoje. O que você faz? Eleva seu padrão primeiro. Seja com uma oração, seja com um pensamento, uma música, uma meditação, qualquer coisa que faça a sua vibração se elevar. Vocês compreendem isso? O que eleva a nossa vibração, não é? Coisas que nos conectam com energias que nos apoiem e não que nos derrubem, não é? Então, por exemplo, para mim, música é uma coisa que funciona muito. Né? Eu sou muito movida à música. Então, quando eu sinto que a minha vibração está caindo, o que eu faço? Eu lembro de uma música, eu escuto uma música, ou eu faço uma breve meditação. Não precisa ficar 3 horas meditando para poder lidar com as questões materiais. Não, gente, é você sentir que a sua vibração subiu, você sente seu coração mais leve. Seu corpo se aquece, a sua mente ganha mais lucidez. E neste momento você sente: a minha vibração subiu. Então agora eu vou lidar com as coisas aqui. Muitas vezes nós, por uma questão até cultural, separatista, de separar isso é do espírito, isso é da matéria, a gente lida com as coisas materiais sem o cuidado com a mente. E não funciona assim, porque está tudo interconectado, né? Espírito, matéria, emoção, está tudo junto. Então, quando eu elevo o padrão para lidar com questões de banco, planejamento, compras, né? Quero ver quais possibilidades que eu tenho, até para arrumar sua casa, para fazer um sacolão. Eleve seu padrão. E vamos começar, gente, a disciplinar a nossa mente, tá? A trabalhar com um padrão um pouco mais elevado, né? Começou o seu dia, prepare-se para ele. Faça uma oração mínima, faça uma determinação mínima. Hoje o meu dia será incrível, hoje o meu dia será abençoado. Hoje eu determino felicidade, progresso, sucesso para mim. Rapidinho, assim, puf, e começa a fazer suas coisas. Se você percebe que, às vezes, notícias do dia a dia, essas coisas tristes que estão acontecendo na política, tudo isso faz cair a nossa vibração. Ah, então eu não vou fazer contato com nada do mundo para manter meu padrão elevado. Não, você vai elevar o seu padrão para fazer contato com as coisas do mundo. Para você lidar com um mundo prático, que é a vibração do 22 pede, que é o dia de hoje. Para lidar com o mundo prático, você eleva o seu pensamento e lida numa perspectiva do alto. Né? Lembrando, quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos, bom dia. Nós estamos falando que nós estamos no mês de setembro, que tem uma vibração 5, que sugere mudança de perspectiva, liberdade, viagens, novos interesses. E hoje, quarta-feira, um dia 22, né, que pode ser vivido, não é um dia 22, um dia de vibração 22, que pode ser vivida como um número mestre ou como um número 4. Tudo depende da perspectiva por onde eu olho. A nossa vida depende da perspectiva por onde a gente olha. Gente, isso é muito sério, tá bom?
O elemento terra, que o 4 representa, o 4 quadrado, o alicerce, né? É a terra, é a base, é o alicerce da nossa vida. Ele, quando vivido na vibração do 22, né? O 22, ele eleva a vibração do 4 para uma superconsciência. O que é uma superconsciência ou uma supraconsciência? É uma consciência além, né, uma consciência superior do número, né, do plano que nós estamos. No plano material, a gente só tem a perspectiva da matéria. No plano da supraconsciência, nós temos uma perspectiva da matéria como uma ferramenta do espírito. É o espírito que está no comando, é a sua mente, é a sua vontade, é o seu desejo, é a sua supraconsciência, ou seja, consciência superior, eu superior, tem um monte de nomes. O fato é que nós, como seres multidimensionais, nós podemos, inclusive, optar sobre com qual consciência a gente quer lidar com as coisas. Da perspectiva humana, da perspectiva puramente da terceira dimensão onde nós estamos, a situação pode ser caótica. Se a gente for olhar, né? Crise, Covid, desemprego, fome, um presidente louco, muitas pessoas alucinadas, muitas pessoas com uma visão totalmente deturpada da realidade em vários contextos. Isso dá um pouco de medo. A gente fala, Jesus, como é que eu vou lidar com isso? Não é? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da supraconsciência, eu olhando para este cenário aparentemente caótico, não é? Eu olhando para este cenário, eu percebo nuances, eu percebo possibilidades de entender que, primeiro, existem forças maiores que nós regendo estas coisas. Segundo, eu sei que eu vou me conectar e atrair e manifestar na minha vida situações de acordo com aquilo que eu vibro. Então, mesmo que tenha aí uma loucura coletiva, não é? Mesmo que tenha aí uma insatisfação coletiva, uma raiva coletiva, uma desesperança coletiva, né? E politicamente nós estamos muito assim, numa situação de desesperança, às vezes, não é? Eu sei que eu vou modificar a minha realidade, porque, gente, existe a nossa realidade individual e existe a nossa realidade coletiva. O coletivo é mais forte que o individual, mas o coletivo é feito de indivíduos. Quando a maioria dos indivíduos troca seu padrão vibratório, quando a maioria dos indivíduos entra neste estado de supraconsciência, que o dia de hoje está sugerindo, de consciência além, né? Uma supra é acima de. Quando eu lido com essas questões todas materiais, né, de um ponto de vista de elevado, de uma vibração maior, né? E nós sabemos, gente, que falando de física quântica, que todos os sentimentos relacionados a amor elevam o nosso padrão vibratório, né? Porque provocam uma aceleração das partículas, os seus elétrons ficam mais excitados, isto amplia o potencial de luz do seu campo. O seu campo iluminado, ele vai vibrar tanto numa intensidade quanto numa frequência mais potente, e isso vai interferir no meio. Não é? No meio onde você está, e isso vibrando no macro, igual eu falo, se eu penso só no meu problema, só existirá aquilo. Se eu penso já no coletivo, né, a minha vida sendo útil para muitos, a minha vida sendo útil, que seja para minha família, para o meu estado, para o meu país, para o meu planeta, eu amplio este campo e isso reverbera. E é assim que cada um de nós interfere positivamente na frequência planetária e transforma tudo. E começamos a fazer manifestar nas coisas básicas, na nossa necessidade básica, no nosso dinheiro, na nossa profissão, nas nossas relações interpessoais, aquilo que nós desejamos, porque eu estou vendo de cima. Eu estou no meu estado de supraconsciência.
E é isso que esta quarta-feira, dia 8 de setembro, não é? Com um dia de vibração 22, está nos favorecendo. Então, lembrando que nós podemos lidar com estas vibrações na mesma frequência ou numa frequência superior, uma vez que somos seres multidimensionais, ok? E isso, gente, é escolha, isto é consciência. Sheila, como é que eu faço isso? Você faz isso elevando o seu padrão vibratório. Por exemplo, ontem, com essas manifestações todas políticas, né? Esse caos, né, que o governo está instalando no país, de separatividade, de desagregação, não é? Aí a gente começa a ouvir essas coisas, começa, né? Aí a gente começa a pensar, ai, a crise, porque estamos em crise. Aí a gente vive a crise, puf, conecta com o padrão da crise. Agora, se você ouve estas coisas do ponto de vista espiritual, e percebe que existe um movimento de mudança, que não olhamos por uma outra perspectiva, porque do alto tem coisas aqui no negativo acontecendo, mas tem muita coisa positiva acontecendo. E não é pouca. E eu digo para vocês, gente, não é a maioria. O negativo não é a maioria. Não é, porque se fosse o planeta já tinha sido destruído. O que sustenta o nosso planeta é uma maioria de frequência amorosa. E quanto mais nós nos ligarmos com as frequências do amor, com as frequências que querem agregar e não separar, que querem apoiar e não desestimular, as frequências que querem para todos e não apenas para si, nós estamos contribuindo para que esse mês de setembro de vibração 5, né, promovendo mudanças, promovendo essa liberdade, tenha um fator de potencializar este outro lado positivo que se manifesta, que existe e que às vezes nós, por estarmos nessa frequência baixa, não percebemos. Aí a gente entra na sensação de que tá tudo ruim, né? A gente entra na sensação que eu escuto demais. Gente do céu, as pessoas repetem isso incessantemente. Tá muito difícil, tá tudo difícil, está tudo o tempo inteiro. E se eu vibro nesse difícil, e nessa escassez, e nesse medo de perder, e nessa desesperança, o que que acontece? É isso que eu vou manifestar. Hoje é um dia de manifestação no plano material. Então, eu vou manifestar aquilo de acordo com o que estiver na minha mente. Olha que risco que é isso. Então, eu estou aqui querendo estimular todos nós, inclusive a mim, a elevar o meu padrão, a me ligar com uma dimensão superior da consciência, para que neste dia de manifestação, que é hoje, é um dia propício para coisas acontecerem no plano material, eu lide com isso com a minha supraconsciência. Com a minha consciência elevada, do ponto de vista onde eu quero ver. Se eu vejo apenas o meu problema na minha perspectiva humana, ele terá um tamanho. Se eu elevo a minha consciência e olho do ponto de vista grupal, espiritual, coletivo, eu parte de um todo que é regido por alguém que é muito superior a presidentes, a dirigentes, a pessoas humanas. A direção do mundo não está na mão deles. A direção política de um pedacinho do mundo pode estar, mas a direção do mundo não está na mão deles. Existe um comando superior regendo todas estas coisas. E é com ele que nós temos que nos conectar. Vocês entendem isso? Humanos não estão no governo, humanos encarnados, né? Não estão no governo do mundo. O governo do mundo, ele é superior. O governo do mundo, gente, inclusive é cósmico. É muito além de egos, de partidos, de necessidades políticas, de grandes empresários. Tadinhos, eles até acham que estão no governo. Eles até acham que estão no comando.
Mas o comando do mundo pode alterar essa realidade, inclusive da saúde deles, ou da realidade consciencial deles, a hora que quiser. Aí a gente se pergunta, nossa, mas por que o comando do mundo deixa isso ficar assim do jeito que está? Né? Deus não poderia interferir e acabar com a fome? Ele poderia, só que tiraria de nós o mérito da conquista. Tiraria de nós o mérito da honra de termos feito a transformação necessária. É a mesma coisa quando seu filho está na escola tendo que fazer um dever de casa, um trabalho muito difícil. O pai, claro que sabe fazer aquilo para o menino. Ele poderia fazer o trabalho para o menino, só que tiraria do menino a oportunidade do aprendizado. A oportunidade de tirar uma nota máxima e se orgulhar de si mesmo, porque ele conquistou. Essa é a pedagogia divina. Então, às vezes, o comando do mundo, que não é esse comandinho material egóico, que nós estamos achando que está no comando, não está. Ele acha também que está no comando, mas não está. Né? É igual o nosso chefe, igual nós mesmos. Achamos que estamos no comando, mas não estamos. Existem consciências supra, né, maiores, regendo isso tudo e deixando a gente fazer escolhas para a gente ver se aprende. Inclusive as escolhas de não vibrar nessa densidade baixa, de aprender. E como é difícil, gente, eu demorei tanto a entender isso, eu ficava me questionando, meu Deus, mas para que a gente tem que lidar com dinheiro? Para que tem que lidar com as coisas materiais? É tão melhor lidar com amor, com fraternidade, né? Hoje eu entendo que eu posso lidar com amor, com fraternidade, com justiça, perdão e todos esses valores morais e estar na matéria, como disse Shiva para Arjuna lá no Bhagavad Gita, é estar no mundo sem pertencer ao mundo. É transitar pelas questões materiais que envolvem dinheiro, sexo, relacionamento, comida, né? Eu transito por isso porque eu estou encarnada. A proposta agora de evolução é esta. Mas isso, eu não pertenço a isso. Vocês entendem? Eu usufruo deste corpo maravilhoso que eu tenho, contribuindo com ele, com saúde, mas ele não é meu, ele pode ser me retirado a qualquer momento. Então aquilo que pode ser retirado de mim não é meu. Não é? Se você tem um carro, uma casa, um brinco, uma bolsa linda, ela não é sua, você está usufruindo disso. Então isso não te pertence. Então, para que a gente tem que ter? A gente tem que ter para aprender a ser. A gente tem que ter para aprender a conduzi-lo para um estado de consciência maior. Isso é para favorecer o seu aprendizado da mente e não do corpo. Então, eu não posso lidar com essas coisas. Então, nesse patamar. Então, gente, hoje é um dia de escolhas. Eu vou viver o 22, que é o número mestre, ou eu vou viver um 4, que é o número material, que é maravilhoso também. Mas com qual dimensão, com qual nível de consciência eu quero lidar com as coisas materiais que o dia de hoje está me favorecendo? Beleza? Fica aí esta dica. E para a gente completar toda quarta-feira, eu sempre trago uma carta do baralho xamânico, que chama As Cartas do Caminho Sagrado, que é um baralho de orientação dos índios norte-americanos e que é incrível, gente. E toda vez que eu vou tirar a carta, eu sempre peço a mente cósmica que me coligue com a vibração de vocês que estão me assistindo, para que essa carta traga uma orientação que seja boa para todos. Hoje saiu uma carta do vaso mágico, deixa eu mostrar ela aqui para vocês, né? A carta do vaso mágico é a carta 31 do baralho sagrado, não é? E que vem falar de cura, né? E quando a gente fala de cura, gente, não é apenas cura física, a cura em todos os sentidos, né? Então vamos entender esse vaso mágico dentro do contexto xamânico.
O vaso mágico, ele era um vaso usado pelos videntes, pelos sonhadores e pelos xamãs, que trabalham mais diretamente com a cura. Os sonhadores eram aquelas pessoas que faziam predições, que viam o futuro e que viam o que ia acontecer com as pessoas. Geralmente eles eram feitos de madeira entalhada ou de cascos de tartaruga. Olha que coisa, tartaruga, gente, é um totem, é um arquétipo de sabedoria, tá? E de ancestralidade. Ele era usado tanto para amassar ervas, para fazer remédios, não é? Quanto, olha que lindo, para dar o primeiro banho nos bebês que nasciam. Nossa! Eu fiquei, olha que coisa honrada, eu sempre dei muito valor a este primeiro banho do bebê, né? Eu fiz questão, eu não abri mão, eu dei o primeiro banho nas minhas filhas, dentro de toda essa ritualística espiritual que eu me preparei para esse primeiro banho. Dei o primeiro banho nos meus netos, né? Não abro mão, acho que esse primeiro banho, e olha, eu não sabia dessa ligação com o xamanismo, provavelmente alguma memória ancestral em mim, que eu sempre valorizei muito esse primeiro banho. E hoje, lendo isso, né, eu falei, ai, que legal, alguma coisa já estava me intuindo na hora de fazer essas coisas. Os videntes, né, eles para esse vaso mágico ficar mais potente, o que eles faziam? Eles escureciam ele por dentro, né, com carvão e com cera, né, cera de abelha, para poder aquilo fixar e ficar escuro. Aí jogavam água e através do reflexo da luz da fogueira na água é que eles tinham ali as visões, né, que a mente ia criando imagens magnéticas que eles interpretavam. Uma coisa que era importante, gente, que me trouxe, que eu queria falar muito sobre essa carta, dizendo que um verdadeiro xamã nunca se gaba de ser um verdadeiro xamã. Todo sábio não se diz sábio, né? Sócrates, que foi o pai da filosofia, ele disse assim, eu só sei que nada sei. E toda pessoa que tem certeza que não sabe, ela está aberta para saber mais. A pessoa que já sabe e que acha que sabe muito, ela fecha o caminho da sabedoria e ela começa a perder conhecimento, não é? Eu achei muito legal isso. Quem é de verdade não se diz. As pessoas o enxergam, mas ele não se diz. Então, fiquem atentos a estas coisas, né? E para ser um xamã, né? Para ser um xamã, o xamã, gente, ele tem ali o padrão vibratório dos druidas, das sacerdotisas e várias culturas dão nomes diferentes. Os índios chamam de xamãs, aquelas pessoas que têm uma ligação direta com os elementos da natureza e com a sabedoria cósmica. Para ser um xamã, é necessário 5 características que eu queria trazer antes de ler a carta, porque são coisas que nós podemos trazer para a nossa vida, né? Primeiro, ser bons conselheiros, ter discernimento, ter equilíbrio para orientar as pessoas para o caminho do bem. Então, todo xamã é um bom conselheiro. E muitas pessoas são xamãs e não sabem, porque a nossa cultura não dá esses nomes, né? Mas olha, uma característica para a gente saber se nós temos, né, em nós, começando a construir isto que se chama de xamã e podemos dar outros nomes, né? Ser um bom conselheiro, ser uma pessoa que dá orientações, né? Ser um historiador da Terra, perceber o movimento evolutivo planetário e saber contar as histórias, porque nossa memória é fraca. A gente esquece, né? Igual no Brasil agora está esquecendo o que foi a ditadura, né? Então querendo fazer de conta que aquilo não existiu. Os historiadores da Terra falam assim, olha gente, houve um tempo em que as coisas eram assim, 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 isso deu certo, isso não deu. Então a pessoa, para trabalhar com isso, ela tem que estar ligada no que aconteceu a nível planetário. E conhecer a história do nosso povo, da nossa raça humana, é muito importante. Conhecer de ervas,
Todo curador precisa conhecer de ervas, e eu digo mais, não apenas de ervas, mas de todo o tratamento natural que o planeta nos oferece, né? As ervas, os cristais, o tratamento com argila, com as pedras, com o vento, com o ar, com a água, tudo isso cura. O próprio tratamento magnético cura. Então, quando você quer conhecer, quer reconhecer um xamã, ele tem uma tendência natural a lidar, a conhecer, uma sensibilidade para lidar com as coisas naturais. Ter ferramentas como vidência, profecia e ser um sonhador, ou seja, ter um psiquismo, uma mediunidade, uma sensibilidade paranormal. Isso, gente, muitas pessoas têm e não valorizam, seja através da intuição, seja através de sonhos. Quantas pessoas têm premonições, não é? Falo assim, toda vez que eu sonho com isso, acontece aquilo. Isso é uma dessas características, né? Eu estou percebendo, eu estou sentindo, isso é uma dessas características. E a principal delas, gente, um desejo de repassar ensinamento. Toda pessoa que quer guardar para si aquilo que conhece não está neste caminho. Não falando que seja pessoa ruim, não, né? Mas essa necessidade de tudo que eu sei, eu compartilho. Isso pressupõe um xamã, né? Então, resumindo aqui, um conselheiro, um historiador da terra, um herbalista ou uma coisa, né? Uma pessoa que lida com a cura natural, a capacidade sensorial, paranormal, mediúnica, sensitiva e o desejo sincero de repassar conhecimento, de ensinar, de compartilhar a luz que ele tem mais facilidade de captar, mas ele pode lidar isso com as pessoas. Quando vocês reconhecem isso nas pessoas, elas podem entrar na categoria de serem xamãs. E lembrando o principal, quem é sábio de verdade não se sente e nem se anuncia como tal. Pessoas que ficam se anunciando como seres superiores, eu sou médium, eu sou não sei quem, eu sou não sei... fujam dessas pessoas, cuidado com elas. Elas podem até ter algum conhecimento, algum potencial, mas é muito limitado. Vamos lembrar de Sócrates que disse, eu só sei que nada sei. E um outro exemplo foi de Cristo, quando ele disse, eu vim aqui para servir e não para ser servido. E tudo que eu posso fazer, vocês também podem. Olha que show de Jesus! Tudo que eu posso fazer, vocês também podem muito mais. Ou seja, ele não se colocou acima de ninguém. Então, pessoas que se colocam acima das outras pessoas não estão no caminho. Cuidado com elas, tá bom? Muito cuidado, porque nós estamos em tempos de pessoas se vangloriarem muito de dons, né? Muito cuidado, ok? Vamos para a nossa carta, o vaso mágico, a carta de cura do baralho xamânico, o que ela está trazendo de aconselhamento para todos nós hoje, né? Se você escolheu a carta do vaso sagrado hoje, é sinal de que a cura está despontando no horizonte. Gente, olha que lindo, entramos em setembro, que nós já falamos que essa vibração 5 de movimento de liberdade, não é? Então, a cura está se aproximando. Vamos trazer essa esperança, né? Esta cura pode estar se realizando ao nível espiritual, mental, emocional ou físico. Nós vamos curar no lugar, no patamar, na dimensão em que nós estivermos precisando de cura. Preste bastante atenção a todos os acontecimentos da sua vida e aceite com gratidão os processos de cura que estão se manifestando. Gente, não existe cura sem transformação. Ponto. Ninguém se cura de fora para dentro. Toda cura acontece de dentro para fora. E às vezes, para curar, é preciso movimentar. Se o que nos adoece são padrões comportamentais, mentais, emocionais inadequados, o que nos cura é reverter esses padrões. Então ninguém se cura estando no mesmo lugar.
Esses dias eu estava escutando uma palestra do Trigueirinho, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ninguém evolui sem sair do lugar, como ninguém sobe uma escada sem tirar um pé de onde está. Você fica com os 2 pés num degrau, você não consegue subir a escada, você for pulando com risco de cair. Mas para subir, você precisa sair de onde você está e dar um avanço. É isso que essa cura está manifestando. Muitas vezes não damos valor aos pequenos processos de cura que nos ocorrem. Olha só, pequenos processos de cura. No entanto, eles constituem degraus importantes para que alcancemos o sentido do absoluto. Às vezes a gente quer que tudo se transforme e não observa, as pequenas coisas. Tome consciência de pequenas mudanças em seu comportamento ou de súbitas sensações de bem-estar. Gente, nós oramos, nós pedimos, nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, mas ela atua a hora que dá, a hora que o nosso campo permite. Então, muitas vezes, você está assim, de repente dá um aconchego no coração, vocês já sentiram isso? Aí você está tenso, de repente você sente um relaxamento na musculatura, é a aproximação dessa cura, que a gente não sabe, não tem uma consciência exata de onde vem, e a gente precisa observar. Não é? Agindo assim, você perceberá o processo da cura logo que ele começar a manifestar. Vejam bem essa palavra processo. Cura é processo. Não existe estou mal, passa um segundo, estou bem. Não existe tá tudo bagunçado e de repente, tá tudo no lugar. Não é assim, é processo. E quando nós avaliamos o processo, o que hoje está melhor do que ontem, vocês entendem? Isso vai trazendo para a gente uma reafirmação para a nossa fé. E isso fortalece o nosso desejo de mudar. Desta forma, você está ajudando o seu futuro para além do vazio, a curá-lo no momento presente. Ou seja, quando eu me ligo, olha o que nós falamos das dimensões do pensamento. Quando a minha dimensão do pensamento está na supraconsciência e eu consigo olhar para os fatos e reconhecer nos fatos a luz, eu começo a atrair mais luz. Quando dessa dimensão superior da supraconsciência eu não consigo enxergar, quer dizer, não tem jeito, do alto eu sempre vou ver a luz, eu só não vejo a luz quando eu estou aqui embaixo. Quando eu elevo minha consciência, eu sempre vou enxergar os pontos de luz e me apoiar neles. Não tem como eu elevar o meu padrão e não observar. Em qualquer caso, o vaso sagrado sempre nos fala de boas energias. Gente, olha que maravilha. Primeira live desse mês de setembro, pedindo mudança, saindo uma carta que está nos falando de boas energias, que podemos esperar porque as coisas já estão melhorando, não é? Ele lhe está sendo ofertado. A sua tarefa no presente é encontrar este vaso e passar a utilizá-lo para poder curar o seu próprio ser ou para ajudar aqueles que o cercam. Gente, onde que nós vamos encontrar o nosso vaso de cura? O nosso vaso mágico, né? Se você quiser ter um objeto que represente isso como um arquétipo, tudo bem, pode ter, mas precisa? Não, né? Você encontra esse vaso mágico, essa coisa de ver, né, no seu pensamento. Às vezes numa filosofia, numa religião, numa meditação, na observação, na contemplação da vida, não é? Você olha para os fatos básicos da vida, né? Hoje nós estamos falando bem de materialidade, seu dinheiro, suas dívidas, seus relacionamentos, e fala qual é a perspectiva superior disso. Deixa eu olhar para isso com a minha supraconsciência de amor, de fraternidade. O que Jesus diria se estivesse no meu lugar? O que os seres sábios, o que a natureza tem para me ensinar em relação a essas questões? A gente fala, Sheila, mas são questões práticas do dia a dia. Está tudo interligado. Nós somos seres multidimensionais e nós podemos escolher ver de baixo, no mesmo padrão, ou ver de cima, num padrão mais elevado.
Então a dica de hoje fica aí. Encontrem o seu vaso mágico. Encontrem aquele ponto de apoio que lhe faz desenvolver uma consciência além do que está sendo colocado no plano material, né? Lembrando que existe um governo superior do mundo. Nós não estamos sozinhos e não estamos jogados, tampouco abandonados, reféns de mentes tresloucadas que acham que estão mandando. Não existe isso, né? E eu vou seguir o governo superior se eu me ligar a ele. Se eu não ligar a ele, eu não vou conseguir saber dessas orientações. É isso que a carta de hoje está nos dizendo, ok? Então, queridos, eu desejo a todos vocês um mês de setembro de muita liberdade. Liberdade para serem quem são. Liberdade para reconstruírem a sua história. Liberdade para refazerem um caminho, para mudar, para transformar, para conhecer pessoas novas, pensamentos novos, ciências novas, e isso elevar o seu padrão vibratório. Lidem com as questões materiais a partir da perspectiva da supraconsciência. Esse que é o conselho, que é a orientação para esta quarta-feira. Agradeço muito a presença de todos vocês. Se vocês conhecerem pessoas que estejam precisando desta orientação, compartilhem esta live, comentem também se tiverem dúvidas. Quem chegou agora no final, ela vai ficar gravada, ok? Só lembrando, né, esse final de semana eu estou com concurso de Reiki de nível 1. E este curso, gente, vem favorecer muito esta postura, esta tomada de consciência. Ui! Gente, perdão, caiu aqui o suporte. Desculpem. E esse curso de nível 1 vem favorecer muito essa tomada de consciência. Então nós ainda temos algumas vagas, tá? Porque o curso é semipresencial e eu abro poucas vagas para a gente poder manter o distanciamento, manter toda a segurança para todo mundo. Então fiquem à vontade, né, se desejarem fazer ou se conhecerem alguém que querem, que precisam do Reiki, porque o Reiki é uma das ferramentas que nos ajudam a lidar com as coisas do mundo sobre essa perspectiva superior, né? Sobre essa supraconsciência que nós falamos hoje nessa live, ok? Um beijo enorme no coração de vocês, uma semana de muita luz, de muita paz, de muito movimento, e vamos encontrar o nosso vaso mágico para nos ajudar a orientar nesta vida. Beijo grande, paz, luz e muita alegria para todo mundo.